Nesse vídeo eu vou tratar com vocês o que aconteceu com as ações de Home e com a empresa que, após publicar os seus resultados do segundo trimestre de 2023, caiu simples 11% em apenas um dia. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E antes de prosseguir aqui com o Home, só quero lembrar a vocês que, para quem quer ter uma conta remunerada em dólar, a Quantifury, que é a corretora que estou utilizando para comprar bitcoins, por exemplo, tem aqui dentro da sua conta Spot, onde você envia reais ou até dólares, você pode simplesmente pegar esses reais e converter em dólares. Aqui dentro do histórico, você vai verificar a remuneração diária de 5,75% ao ano em dólares do saldo que você tem na conta Spot. Então veja aqui o saldo que entrou em razão de um dia dentro aqui dessa conta, é um recurso novo disponibilizado pela Quantifury, 10 cents aqui por um dia, e vai remunerando diariamente. O mínimo que você precisa ter são 10 dólares, o máximo são 100 mil dólares para obter essa remuneração. Para abrir conta na Quantifury, inclusive negociar bitcoins e até investimentos no exterior sem nenhuma taxa, é só clicar no link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Com o código MIRAI você abre a conta, envia 50 dólares e recebe uma recompensa que pode ser bitcoins ou até stocks. Mas prosseguindo aqui com o Home, essa queda acabou assustando o mercado e os investidores. Um primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que a volatilidade em Home é bastante característica. Se você olhar aqui para o histórico da ação desde 2004, você vai verificar períodos de altíssima volatilidade. Nos últimos 5 anos, então, nem se fala. Então, investir em Home é justamente estar sujeito a uma alta volatilidade, até porque a ação é uma small cap. Então você aqui dentro do site do Investidor 10, você digita valor de mercado e verifica que ela tem um valor de mercado de 1,3 aproximadamente, nem 2 bilhões de reais. Uma clara small cap, em razão do que é fácil de manipular o preço do papel, tem uma liquidez média diária de 13,45 milhões de reais, então é uma ação que você não vai ter uma grande posição na sua carteira, de preferência. Deve ser uma empresa da carteira de oportunidades, até porque ela é mais cíclica, ela está no setor industrial, depende de um setor industrial mais forte, principalmente no Brasil, mas também em uma parte do mundo. E os resultados, eles vieram fracos, razão pela qual teve toda essa queda. Aqui dentro do release do trimestre, você verifica o seguinte: a receita da empresa, ela teve uma queda de 17% em relação à receita reportada no segundo trimestre de 2022. Mas em relação ao primeiro trimestre de 2023, a receita foi mais alta. O problema foram os custos. E mesmo com uma receita mais alta em relação ao primeiro tri, ela teve mais despesas gerais administrativas e mais custos, o que acabou ocasionando aqui um lucro operacional inferior, inclusive ao do primeiro trimestre de 2023. Houve queda também no EBITDA, então tudo isso reforçou a queda nas ações. Um indicador que você deve ficar atento em relação a Home, até para entender em que momento nós estamos, é o indicador que se chama Índice de Confiança do Empresário Industrial. Ele mede a confiança justamente do empresário que atua no setor industrial quanto a mais investimentos nesse setor aqui no país. Porque a Home, ela é uma empresa que vende máquinas. Então, com o setor industrial mais forte, ela vai acabar vendendo mais. E esse índice acabou caindo bastante nos últimos anos. Por quê? Porque de fato tivemos uma alta na taxa Selic. E a queda começou justamente após essa alta, que foi a partir aqui de julho de 21 e foi caindo e declinando até então. Então, uma recuperação desse índice é importantíssima para uma boa performance da empresa e das suas ações. Mas um ponto aqui importante que acabou contribuindo para uma queda na receita em relação ao ano passado é justamente a queda na entrada de pedidos de fundidos e usinados, que vale ressaltar, foram responsáveis por quase 50% da receita de Home no ano de 2022. Já nesse ano, vem sendo responsáveis por apenas 16%. E houve uma queda de 64% entre 2 trimestres. Então veja aqui que caiu muito a demanda por fundidos e usinados e caiu muito mais ainda se você comparar com o ano de 2022. E por que isso aconteceu? Isso foi consequência da redução de novos projetos ligados à energia eólica, que diante da queda no preço da energia elétrica estão sendo revistos ou postergados. Então veja que a transição energética ela é cara e como houve queda no preço da energia, os investimentos das empresas que vêm
seguindo com esses projetos, foram cessados ou postergados e, por conta disso, fundidos e usinados, que acabam sendo justamente ali peças fornecidas pela Home, acabaram caindo muito a demanda. Então isso aqui demonstra como o Home é cíclica, depende justamente de um cenário macroeconômico favorável. Em relação às suas unidades de negócio, as máquinas Home, que são excelentes, mantiveram uma receita estável, então o desempenho operacional foi estável aqui para as máquinas Home. Para as máquinas BW, o faturamento atingiu 45, quase 46 milhões de reais, um pouco superior em relação ao segundo trimestre de 2022. Já fundidos e usinados foi o patinho feio, que houve uma queda muito forte, justamente por conta do setor de energia eólica estar enfraquecido nesse ano. Em relação a mercados, o Brasil continua sendo e provavelmente vai continuar sendo o principal destino das vendas de Home e também das locações, que é uma nova unidade de negócios da Home, que ainda vem crescendo. Brasil, atualmente, 76% da receita, ano passado 78%. Ásia está fora nesse ano, veja que no ano passado teve aqui representatividade de Ásia nas exportações, mas Estados Unidos permanece estável. América Latina houve uma redução de apenas 1%, Europa houve um aumento na demanda muito forte, até porque a Home tem 2 fábricas na Alemanha. Em termos de margem EBITDA, que é muito importante de se olhar, que é a margem em relação ao lucro operacional da empresa, acabou não caindo tanto aqui. A margem ajustada caiu de 14,1 para 13,4, então ainda não é tão preocupante assim. Um ponto que está preocupando um pouco os investidores é quando ele olha simplesmente pela posição de dívida líquida da empresa ao final de 2022 para o atual nível de dívida líquida. Esse salto aqui precisa considerar também o primeiro trimestre de 2023. E no caso, o primeiro trimestre nos mostra que a empresa saiu de 79 milhões de dívida líquida para quase 118 milhões. E agora saiu de 118 para 130, mas tem um detalhe. E isso foi bem explicado na teleconferência de resultados da empresa. Os resultados de Home são sazonais. O primeiro semestre exige mais queima de caixa para a operação dos negócios. Agora, o segundo semestre é um momento de mais sobra de caixa, inclusive até dividendos superiores. E veja como isso é bem verdadeiro. Se você comparar aqui, primeiro trimestre de 2022, quarto trimestre de 2022, veja como os resultados são bem diferentes. Aqui, em relação ao volume de receita quanto às máquinas Home. Primeiro tri de 2022, 256. Quarto tri de 2022, 382. EBITDA, olha a diferença do EBITDA ajustado, 124 milhões para 40 milhões. Então sim, o segundo semestre costuma ser bem melhor para a Home. Até por isso que eu já antecipo para vocês, aumentei minha posição, comprei mais ações de Home com essa queda. Não estou dizendo aqui que o resultado foi bom, na verdade o resultado foi ruim, mas não a ponto de ter prejuízo na empresa. Eu só paro de aportar na empresa e penso em vender caso ela venha a dar prejuízo. De qualquer forma, minha posição em Home atual é de 3% da carteira, não vou ultrapassar esse tamanho de posição. Agora eu vou aguardar a performance da empresa para médio prazo, 2, 3 ou até 5 anos. Se eventualmente ela não entregar um retorno satisfatório, eu vou acabar vendendo a empresa, tudo bem, parto para outra empresa. Mas com esse cenário de queda na taxa Selic, que poderemos já começar a enxergar em agosto desse ano, o setor industrial tende a se beneficiar e o índice de confiança do empresário industrial tende a melhorar, além do fato de que a reforma tributária tende a melhorar os resultados para a Home, já que a carga tributária tende a melhorar, principalmente em relação à IPI, para o setor industrial, e isso beneficia os clientes da Home, a Home acaba podendo então vender mais. Olhando aqui para o demonstrativo de resultado de exercício da Home, além da queda forte que tivemos, como eu falei para vocês, nas vendas de fundidos e usinados, olha aqui, pegando o primeiro tri com o segundo tri, em termos de despesas da companhia. Despesas gerais e administrativas saltou de 20 milhões para 25 milhões. Aumentaram-se as despesas também com pesquisa e desenvolvimento, para 8 milhões. Veja que é uma empresa que investe bastante em pesquisa e desenvolvimento. E aí a margem operacional da empresa foi para 10,9, mas em linha com o segundo trimestre de 2022. Resultado financeiro caiu bastante também. As receitas financeiras da empresa caíram, mas o resultado financeiro está fora do controle da empresa. Ao final de tudo, o lucro foi inferior ao ano passado e ao primeiro trimestre desse ano. Em relação ao primeiro trimestre, a queda no lucro foi de 9,7%, mas em relação ao segundo trimestre de 2022 foi de 1,1%. Então os fundamentos da empresa não se perderam. Foram resultados ruins, mas não suficientes para você sair vendendo a empresa ou achando que ela vai quebrar de maneira nenhuma. Uma empresa fundada em 1930 e segue até hoje dando um bom retorno para o acionista, mas com muita volatilidade. Por isso, eu não teria uma participação tão grande na empresa. Seja comedido em relação a isso, já que ela é mais cíclica. Mas sim, ela tende a se beneficiar muito
com a queda na taxa Selic. Então, por isso que eu coloco na minha carteira de oportunidades. Sem falar que a companhia continua remunerando através de dividendos e bonificações, não tem falhado com isso, então vem entregando retorno ao acionista na forma de dividendos também. Por isso, aproveitei o momento dessa queda forte para aumentar minha posição, algo que eu já pretendia fazer para ter ali algo em torno de 3% em home. Mas de novo, cautela, os números pioraram um pouco, mas tendem a melhorar para o segundo semestre, por isso, como eu já queria aumentar a posição, estava aguardando uma queda e ainda tem o segundo semestre que costuma ser melhor, acabei fazendo esse aporte, mas não porque os números foram tão bons a ponto de a queda ser injustificada. A queda não foi injustificada, achei só um pouquinho exagerada, mas a queda de fato deveria acontecer porque houve queda nos resultados. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 Associado Mirai e tem acesso a todos os movimentos que fazemos as nossas carteiras, o mini curso de imposto de renda para investidores, indicadores da análise fundamentalista. Você pode ter a chance de ter a carteira analisada por mim, você tem aulas de indicadores da análise fundamentalista e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado ou através do nosso Instagram que fica aqui na capa do canal e também na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você ficou preocupado com esses resultados de home? Entenda que é uma empresa cíclica e que depende do aquecimento do setor industrial e o setor industrial, principalmente lá fora do país, está pior do que internamente. Mas internamente tende a se recuperar com a queda na taxa Selic. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!